Olá, crianças, olá, mamães, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Olha só, na página 30 a gente tem um espaço bem grande, vai dar para vocês fazerem tranquilamente o nosso cabeçalho da aula de hoje, tá certo? Aí vocês escrevem aqui conforme a nossa tabelinha indicativa, né? Aí, crianças, seguindo, a nossa unidade temática é matéria, energia, vida e evolução. A gente vai trabalhar saúde auditiva e visual, produção do som e característica e desenvolvimento dos animais. São 3 habilidades que a gente vai trabalhar: discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz no cotidiano das pessoas. Produzir e identificar diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis que influem nesse fenômeno. Identificar características sobre o modo de vida, que comem, como se reproduzem, como se deslocam, etc., dos animais mais comuns no ambiente próximo. Olha, a gente tem aqui a questão da saúde auditiva e visual. Quando eu falo em auditivo, tem a ver com o ouvido, e visual tem a ver com os olhos, tá? Tem condições que prejudicam a nossa saúde auditiva e visual? Tem. Por exemplo, a gente nunca pode ouvir som muito alto, porque vai atrapalhar os nossos ouvidos a longo prazo, certo? Quando colocamos fones de ouvido, a gente tem que diminuir bem o volume para não ferir, não machucar o ouvido, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a questão de saúde, porque quando se adoece é uma coisa muito sofrida e delicada, sabe? Então, assim, o que a gente puder fazer para cuidar dos nossos corpos, né? Do nosso ouvido, dos nossos olhos, das nossas bocas, enfim, de todo o nosso corpo é muito importante, não é? Eu lembro de conhecer uma pessoa e ela falava assim: se você está engordando é porque você está comendo demais, se você está emagrecendo é porque você está comendo de menos, né? E é por aí, né? Até para a gente ter uma boa saúde auditiva e visual, a gente precisa de preocupar com a alimentação, tá certo? A gente vai falar também sobre a questão da produção do som e diferentes tipos de sons a partir da vibração de variados objetos. Então, olha só, se eu bato na mesa, é uma mesa de madeira, eu tenho esse som. Se eu bato na parede, eu tenho outro som, tá? Se eu bato no papel, vamos ver? Ouvir? Olha, né? Então, cada objeto que eu impacto, né? Eu vou ter um som diferente. Olha no plástico da impressora. Do computador mesmo, quer ver? Né? Então, a gente tem sons variados de acordo com o objeto, certo? A gente então vai trabalhar saúde auditiva e visual, produção e propriedades do som. Caro estudante, nessa semana você vai resolver algumas atividades sobre os temas saúde auditiva e visual, produção e propriedades do som. Para resolvê-las, você deverá ser capaz de identificar os fatores ambientais que são prejudiciais à saúde, tanto auditiva quanto visual. Olha aí, vocês têm que ser capazes de identificar fatores ambientais, ou seja, fatores do meio ambiente que vocês vivem, né? Que podem prejudicar o ouvido e a visão. E ao mesmo tempo vai relacionar as propriedades dos sons aos vários objetos produtores de som, né? Além desses aí que eu falei, né? A gente vai ter os instrumentos musicais e cada um tem um som, né? Depois vocês podem estar procurando aí no Google instrumentos musicais, né? Cada um tem um som. Recapitulando, ai meu Deus, que legal
tá vendo? É, quando eu estudei, eu não sei, eu não conseguia visualizar muito isso, né? Mas hoje eu sei que é tudo ali a gente tem que fazer repetidamente, não é? E aí eu comparo com a nossa vida diária. A nossa vida diária é uma repetição, né? Quer dizer, todos os dias a gente come várias vezes ao dia, todos os dias a gente toma água, todos os dias a gente é, usa o banheiro. E assim, todos os dias a gente precisa de lavar a louça. Se não é você que tá lavando, é a mamãe, né? Enfim, é o adulto que cuida de você. Temos que preocupar com a limpeza da casa, né? Com a higiene da casa. Temos que escovar dentes. E então, assim, a vida é isso, né? Repetir, 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 tá certo? E aí estudar é a mesma coisa, né? É sempre ler, ler, aprender, aprender. E ele fala aqui, ó, há uma imensa variedade de poluição. Existe a poluição da atmosfera, é a do ar, né? Da água e do solo. A atmosfera, a nossa Terra é assim. E aí a atmosfera é a camada que envolve essa Terra, tá? Ela tem, não sei, muitos e muitos quilômetros, né? Até dar uma pausa aqui, vou procurar uma imagem para falar sobre isso. Olha só, aí vamos lá ver uma imagem falando sobre a atmosfera. Futuramente vocês vão estar estudando isso com maiores detalhes. Agora aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? Olha que bacana, a gente tá aqui na Terra, não é? Aqui andam os aviões, tá vendo? Aqui a gente tem o Monte Everest, aqui temos balões tripulados, os poluentes, tá? Depois, isso aqui tudo é a atmosfera. Vai 20 quilômetros para cima aqui da Terra. Aí depois a gente tem a reflexão das ondas de rádio, que está na estratosfera. Depois a gente aqui é a troposfera, né? Mesopausa. Aí a gente tem cortinas iluminadas, a gente tem onde ficam as estações espaciais e as estrelas cadentes. E na exosfera, né, que é a parte mais fora, é mais longe, está a 600 quilômetros, a gente vai ter o satélite artificial, sabe? Se hoje a gente tem GPS, é graças a esse satélite artificial, tá? Eles que conseguem tirar fotos da Terra e mandar pelo Google Maps, né? Então vamos lá, voltar para nossa apostila. Então a gente tem a poluição da água e temos a poluição do solo também, que se encontra no campo e principalmente nas cidades. A poluição é efeito de um modelo de vida consumista, certo? Isso é verdade, derivado de atividades humanas, também correto, né? Mas por outro lado, é aquele negócio, a gente não tem como a gente não consumir as coisas, né? Porque assim, tudo vem em embalagem, né? A gente precisa de um item por exemplo, um liquidificador para fazer suco natural, a gente precisa de comprar, né? O que a gente precisa de zelar, né? Dessas questões de atividade humana e de consumo humano, é para que, por exemplo, o material volte para o processo produtivo, né? Por exemplo, o liquidificador estragou, beleza, né? Que ele seja encaminhado para reciclagem, né? Onde eles vão separar a parte que é metal da parte que é plástico para poder fazer novos liquidificadores, né? Novos produtos. Ele coloca que, além das poluições citadas, a poluição sonora e visual também colabora de forma negativa, causando sérios problemas nos amplos centros urbanos do país. Tem um vídeo ali, quais os tipos de poluição que existem, né? E vamos lá para as atividades. Observe as imagens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Olha só. A primeira imagem representa um local mais adequado para se viver, pois preserva tanto a nossa saúde visual quanto auditiva.
É para marcar a alternativa correta, certo? E ele fala a alternativa, não fala as, né? E isso aqui, ó, a gente está fazendo interdisciplinaridade com língua portuguesa. Porque na medida em que eu conheço a língua portuguesa, eu vou marcar ou não marcar uma ou outra alternativa, tá certo? Se ele falasse aqui, ó, as alternativas, então a gente poderia marcar mais de uma. Mas como ele falou a alternativa correta, quer dizer que uma apenas está correta. A primeira imagem representa um local mais adequado para se viver, pois preserva tanto a nossa saúde visual quanto a do auditivo. Aí vocês vão julgar, né, baseado nos conhecimentos de mundo prévio de vocês, e vão estar marcando se essa está verdadeira ou falsa. A primeira e a segunda imagem é semelhante, pois as duas preservam a natureza, saúde visual e auditiva. O que vocês acham? A segunda imagem representa um local mais adequado para se viver, pois preserva tanto a nossa saúde visual quanto a auditiva. A segunda imagem é o local menos adequado para se viver, pois não preserva tanto a nossa saúde visual e auditiva. Aí vocês vão estar marcando aí pra gente corrigir depois, né? Olha, aqui eu tenho, faça uma bela ilustração representando um local onde possa obter saúde visual e sonora. Para vocês fazer um desenho, né? Pra gente não ter afetado a nossa saúde visual e sonora, certo? Por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!